Bom dia, pessoal do nono ano, aqui é o professor Elvio. Vamos trabalhar hoje com adição e subtração de radicais. Vamos pegar o nosso exercício que nós passamos na aula passada e vamos agora para a nossa correção. Então, vamos lá. Primeira questão. O que diz aqui? Primeira questão. Reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Então, vamos lá. Vamos reduzir. Na aula passada a gente aprendeu, gente, a simplificação de radicais. Então, por exemplo, você tem aqui a raiz quadrada de 12. Uma forma de você simplificar, se fosse, por exemplo, a raiz quadrada de 81, você saberia simplificar rapidamente, né? Qual é a raiz quadrada de 81? 9, beleza. Mas aqui, ó, você não vai ter uma raiz quadrada exata. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui a fatoração, então lembrado? E pronto, ó, 3 vezes 4 igual a 12. Então, você vai tirar do radical, porque isso é simplificar, né? Você vai tirar do radical, você poderia também introduzir. Mas no caso aqui, para simplificar, você vai tirar do radical, 3 vezes 4, você vai tirar o 4. Então, vai ficar, ó, tipo assim, ó. Você vai dividir isso aqui em dois radicais. Você pode fazer isso conforme nós aprendemos nas propriedades. Ó, você vai dividir em dois radicais e você vai encontrar a raiz quadrada de 4, que no caso é 2. E vai ficar só a raiz quadrada de 3. Então, isso aí, gente, é a simplificação. Para você fazer toda esta soma aqui, ó, essa adição algébrica de todos esses radicais, você vai ter que simplificar todos eles, tá bom? Então, no caso aqui, vamos apagar esse... Opa, vamos apagar esse aqui, que era só uma demonstração. Vamos deixar só esse primeiro aqui, que é a raiz de 12, e vamos fazer o mesmo processo com a raiz quadrada de 75. Vamos lá, raiz quadrada de 75. Gente, a raiz quadrada de 75 você fatora, você já sabe fatorar usando aquela regrinha prática, não vou mais ensinar aqui. No vídeo anterior você aprendeu como fazer. Vamos fazer aqui rapidamente, né? Ó, 3 vezes 25. Isso aqui é a fatoração rápida. Ó, 75 igual a 3 vezes 25, que dá exatamente 75. Então, você põe o 3 aqui, ó, dentro de um radical e o 25 dentro de outro radical. Então, você vai ter... Qual é a raiz quadrada de 25? 5 raiz de 3. Pronto, fatoramos, né? A menos 9, ó, menos 9 raiz de 3 já está simplificado ao máximo. Nós temos agora o 27. Você já está fazendo de cabeça aí, né? Beleza, ó. 3 vezes 9. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, fica 3 raiz de 3. Quer dizer, essa aqui é a simplificação. E para finalizar, nós temos a raiz de 48, que vai ficar 3 vezes 16, vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 você já sabe que é 4, e fica 4 raiz de 3. Pronto. Nós vamos pegar a mesma expressão da letra A, só que agora nós vamos colocar as expressões simplificadas. Em vez da raiz de 12, eu vou colocar 2 raiz de 3. Mas, em vez da raiz quadrada de 75, eu vou colocar, depois da simplificação, ficou 5 raiz de 3. Menos 9.
que eu não mexi, não simplifiquei, né? Mais 27, em vez da raiz de 27, eu vou colocar 3 raiz de 3. E para finalizar, mais 48, raiz quadrada de 48, que a gente simplificou, deu 4 raiz de 3. Muito bem. Agora, a gente vai pegar, gente, ó, esse númerozinho que está ao lado das raízes de 3, tá bom? A gente vai colocar separado, ó. A gente vai separar dentro de um parêntese. A gente vai colocar eles em evidência, ok? Eles são fatores que a gente vai colocar em evidência, com muito cuidado para não esquecer de nenhum. E o fator que é comum a todos eles, a gente vai deixar aqui, que é a raiz de 3. Observaram aí como a gente fez? Ó? Pegou aqui o 2, o 5, o 9, o 3 e o 4. Esses fatores, eles são diferentes. Quem é que é igual aqui? Qual é o fator que é igual? Que é comum a todos? Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Então, eu vou pegar os diferentes, vou colocar em evidência, dentro do parênteses, e vou repetir a raiz de 3. Aí, eu pego e faço a adição. Ó, 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. Ó, peguei e somei todos os que eram positivos. Aí vou repetir o negativo, ó. Olha, já deu uma simplificada boa, né? Então aí, ó, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter 14 tirando 9, dá 5 raiz de 3. Ok? Então, gente, vamos colocar aqui o resultado, né? 5 raiz de 3. Isso aí é a simplificação, ou melhor, é a redução da expressão para a forma mais simples possível. Pense bem, uma expressão enorme dessa aqui, com várias parcelas, vai? Ficou apenas um número, né? Bem simples. Agora aqui, nós vamos fazer o mesmo processo com a letra B. Vamos encontrar um espaçozinho aqui em cima para resolver a letra B. A gente vai trabalhar aqui o 125, né? 125. Vamos fazer como? Vamos fazer aqui, vamos botar aqui 125. Vamos fazer raiz quadrada de 5 vezes 25. Olha aí. Agora, vamos separar, né? 5 vezes 25. E isso vai nos dar... Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Muito bem. 5 raiz de 5. Vamos fazer a mesma coisa com 45, que vai ficar 5 vezes 9, que dá igual a raiz de 5 vezes a raiz de 9, que dá igual a 3 raiz de 5. Porque a raiz quadrada de 9 é 3. E para finalizar, nós temos o menos 30 raiz de 5, que já está na forma mais simples possível, né? Então, vamos pegar aqui, ó, primeiro, 4 vezes... No lugar da raiz de 125, nós vamos colocar o que nós calculamos. 5 raiz de 5, ok? Mais 3 vezes a raiz quadrada de 45, que nós calculamos, deu 3 raiz de 5. Muito bem. Aí, menos 30 raiz de 5. Agora, vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar esses dois que estão fora aqui, que a gente quer a coisa mais simples possível, né? Então, 4 vezes 5 dá 20, raiz de 5,
mais 3 vezes 3 dá 9 raiz de 5, menos 30 raiz de 5. Agora nós vamos colocar os fatores, no caso o 20, o 9, o menos 30, dentro do parêntese. Estamos colocando eles aqui em evidência, porque eles são diferentes. E fora vai ficar a raiz de 5. Então, gente, ó, 20 mais 9 dá 29. 29 menos 30 vai dar menos 1. Então, nós sabemos que na multiplicação, o menos 1 é o elemento neutro, então não precisa você colocar. Então, a forma mais simples possível dessa letra B é exatamente o menos raiz de 5. Então, vou colocar aqui menos raiz de 5. Agora, vamos fazer bem aqui a letra C. Vamos encontrar um espaçozinho aqui para fazer a letra C. Primeiro, a gente vai simplificar o 54, que vai ser 6 vezes 9, que vai ser raiz de 6 vezes a raiz de 9. A raiz de 6, tudo bem, a raiz de 9 é 3, então fica 3 raiz de 6. Agora nós vamos fazer a raiz de 6, não precisa, vamos para o 150. 150 vai ser 6 vezes 25. É isso? 6 vezes 25. Aí você separou aqui, ó, 25. Aí vai sair o quê? O 5 e fica a raiz de 6. E por último, simplificando o 24, vai ser 6 vezes 4. Põe o 6 fora, 4. Então, vai ficar 2 raiz de 6. Pronto, gente. Agora vamos juntar tudo, né? O 54 vai ser 3 raiz de 6. Repete a raiz de 6. O menos 150 a gente encontrou que dá 5 raiz de 6. E o 2, 24. 2 raiz quadrada de 24, a gente calculou aqui. Vai dar, o 24 vai dar 2 raiz de 6, tá bom? Esse 2 aqui, gente, a gente vai ter que colocar bem aqui antes, né? E o 2 raiz de 6, porque se refere à raiz quadrada de 24. Agora vamos colocar o fator externo aqui, ó. 3 mais 1 menos 5 mais, agora junta esses dois, né? Fica 4. Isso dentro do parêntese e repete a raiz de 6. Então, o fator comum, que é a raiz de 6, fica fora. Dentro vai ficar apenas os números que acompanham a raiz de 6, que são os fatores, não são comuns, são diferentes. Então, você vai somar agora. Você tem 3 mais 1 dá 4, mais 4 dá 8. E vai subtrair com 5. Ó. 8 menos 5 dá 3 raiz de 6. Então, no caso aqui, forma mais simples, 3 raiz de 6. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Essa questão era uma questão grande, né? Vamos para a questão 5. Questão 5. Vamos lá. Um terreno com forma triangular, do jeito que está aqui, né, no desenho, tem as medidas em metros, como indicado na figura. Qual é o perímetro desse terreno? Qual é o perímetro desse terreno? Agora ele deu aqui um fator aqui interessante. Ó. Considere a raiz de 7 como 2,65. Então a gente vai descobrir qual é
qual é aqui o perímetro desse terreno. Professor, não estou lembrando. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, tá certo? Então, vamos calcular isso aqui. Caneta. Vamos lá. Vamos pegar aqui. 7 raiz de 28, que é o primeiro lado, o lado menor, mais 5 raiz de 112, mais 3 raiz de 175. Ou seja, eu estou somando aí os lados do triângulo para me calcular o quê? O perímetro. Muito bem, o perímetro vai resultar dessa soma. Só que aí, veja que eu tenho 28. 28 aqui. Então, vamos fatorar o 28. Vamos usar aquele métodozinho da aula passada. 28 dividido por 2, vai deixar um pouco mais, dividido por 2, vai dar 14. Dividido por 2, vai dar 7. Dividido por 7, vai dar 1. Então, observe que o 2, ele se repete. O 7, não. Então, isso é um sinal muito interessante para a gente. Vamos lá. Vamos ver o que se faz aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. 2 ao quadrado vezes 7. Você já sabe que quem vai sair aqui do radical vai ser o 2, porque ele tem o expoente igual ao índice. E vai ficar o 7. Vamos ver o que acontece aqui com o próximo. Ó, que é o 112. Então, vamos lá. 112. Fatorando por 2, vai dar 56. 56 por 2 vai dar 28. Por 2, aí a gente já fez lá, né? 14 por 2 dá 7. Por 7 vai dar 1. Então, você vai ter aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que eu quero tirar do radical, porque eu junto de 2 em 2, e fica o 7. A mesma coisa você vai fazer com 175. Então, vamos lá. 175. O 175 dividido por 5 vai dar 3 vezes 5 dá 15. 17 menos 15 dá 2, sobra 25. Que eu baixo 5. Aí fica 5. 5 vezes 5 dá 25, sobra 1. Então, gente, ó, põe o 5 aqui, vai sobrar o 35. Põe o 5 novamente, vai sobrar o 7. Aí 7 dividido por 7 dá 1. Então, o meu 175 vai ficar 5 ao quadrado vezes 7. Bom, aí nós recaímos na situação do exercício anterior. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui o 2, porque tem um expoente igual ao índice, fica fora do radical. E dentro do radical vai ficar o 7. Mais o 5. Vou tirar os 2 aqui, ó, pelo mesmo motivo, e vai ficar o 7. E vou tirar o 5, já tenho 3, vou tirar o 5 e vai ficar o 7 dentro do radical. Beleza, agora simplificando mais ainda, vai ficar 14 raiz de 7, mais 5 vezes 2, 10, 2 vezes 10 dá 20, raiz de 7, mais 15 raiz de 7. Agora, gente, recai, como eu falei, isso na mesma situação do exercício anterior. Vai pegar e vai tirar o fator, colocar em evidência dentro do parênteses os fatores que não são comuns, que são diferentes. Raiz de 7. Então, agora você vai somar 14 mais 20,
vai dar 34. 34 mais 15 dá 49 raiz de 7. Então, qual é a resposta desse problema? Seria 49 raiz de 7. Só que observe que ele deu esse detalhezinho bem aqui. Ele diz que a raiz de 7 é 2,65. Então, em vez de você colocar na sua resposta raiz de 40, ou melhor, 49 raiz de 7, você ainda tem que fazer essa continha bem aqui, ó. 49 raiz de 7. Vai ficar 49 vezes 2,65, porque ele deu esse valorzinho aqui. Então, vai ficar, ó. Vamos fazer essa continha aqui. 49, 2,65. Multiplicando, vai ficar 4 vezes... Opa, perdão, aqui é 9. 49. 5 vezes 9 dá 45, vão 4. 6 vezes 9 dá 54, com 4 dá 58, vão 5. 2 vezes 9 dá 18, mais 5, 23. Muito bem. Agora com 4. 4 vezes 5, olha, põe embaixo aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. Vão 2. 4 vezes 6 dá 24. Mais o 2 lá de cima, 26, vão 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 e 2, 10. Então, somando agora, né? 5, 8, 9, 2 e 1. Agora você vai ver a questão da vírgula, ó. Observe que tem dois números aqui depois da vírgula. Então, você vai pôr a vírgula onde? Antes do 8, né? Para ficar dois números também aqui depois da vírgula. Então, 49 vezes 2,65 dá 129,85. Essa, então, vai ser a sua resposta. Qual é o perímetro do triângulo? Resposta. O perímetro do triângulo é 129,85. Ok? Resolvida a questão. Vamos para a próxima. Questão 6. Sabendo que... Vou pegar aqui o nosso apontador aqui. Sabendo que A é igual a 243 menos 162 e B é igual a 300 menos a raiz quadrada de 300 menos a raiz quadrada de 50. Determine o valor da expressão A mais B. Então, gente, a gente já tem recurso suficiente, né, para resolver essa questão. Então, vamos resolver ela aqui facilmente. Então, no caso aqui, vamos primeiro resolver aqui, simplificar aqui o A, que é 243 menos 162. Para a gente simplificar, nós vamos ter que fazer a fatoraçãozinha, né? Então, 243, vamos dividir aqui por 3, vai dar 81, vamos dividir por 3, vai dar 27, vamos dividir por 3, vai dar 9, vamos dividir por 3, vai dar 3, vamos dividir por 3, vai dar 1. Então, ó, 243 é o mesmo que, vamos juntar mesmo de 2 em 2, né, para ficar melhor, né? Juntar de 2 em 2, vai ficar como, ó? Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Menos, vamos fazer com 162, eu acho que todo mundo já sabe direitinho o que a gente está fazendo, né? 162 vai ficar 81, e aí o processo se repete.
81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Perdão, vezes 2, né? Vamos apagar aqui para não misturar, não ficar confuso. Então, ficou 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Pronto. Agora vamos lá. O A vai ser igual. Tira os fatores que tem o expoente igual ao índice. Vai ficar 3 vezes 3 e fica dentro apenas o 3. Menos, aí a gente faz a mesma coisa aqui. 3 vezes 3 e deixa o 2. Beleza? Então, agora vai ficar o quê? 3 vezes 3 dá 9, raiz de 3, menos 3 vezes 3 dá 9, raiz de 2. Fazer o mesmo processo com o B. Vamos fazer o mesmo processo com o B, que é a raiz de 300 menos a raiz de 50. Então, o B vai ser igual. Vamos lá para o 300, fatorando, né? Vai ficar 2, 150, vai ficar 2, 75, vai ficar 3, 25, vai ficar 5, 5, vai ficar 5, 1. Pronto. Então, vamos juntar esses dois aqui e vamos juntar esses dois aqui. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Menos a raiz de 50, que a gente já sabe fazer, 2 vezes 25. Então, simplificando, tirando agora do radical, vai ficar 2, 5, raiz de 3, menos 5, raiz de 2. Ótimo. B igual 2 vezes 5 dá 10, 10 raiz de 3, menos 5 raiz de 2. Pronto, gente, agora nós já simplificamos aqui o B. Agora ele quer que você faça a soma, né? A mais B. Então, vamos fazer aqui a soma de A mais B. Então, vou pegar o A, que é 9 raiz de 3 menos 9 raiz de 2, e vou somar com 10 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Isso vai me dar... É claro que se fosse menos aqui, galera, no meio, não fosse subtração, eu não poderia ter colocado desse jeito, né? Teria que ter colocado entre parênteses. Só lembrando, né? Caso você pegue um outro exemplo que tenha menos, peça a subtração em vez da soma. Então, agora a gente vai fazer o quê? Observe que esse radical, 9 raiz de 3, ele é semelhante a esse. Tá bom? Então, eu vou pegar e vou juntar, 9 mais 10, ok? E vou pôr o fator externo aqui, que é comum a eles, esse fator aqui é comum, a raiz de 3. Então, eu vou juntar só aqui o fator que não é comum dentro de um parênteses. Mesma coisa eu vou fazer com o outro, menos, vou colocar aqui mais, né? Aí eu vou pegar aqui, menos 9 menos 5. E vou colocar o fatorzinho aqui que é comum, que é a raiz de 2. Ok? Então, veja como eu juntei aqui, os radicais semelhantes, tá bom? Então, ficou 9 mais 10 dá 19. Raiz de 3 mais... Agora, observe aqui. 9 mais 5, o que eu falei? Quando os sinais são iguais,
Você soma. Não interessa se aqui seja subtração, ó, seja menos. Você vai somar e vai ficar o quê? 9 mais 5 dá 14. E vai repetir o sinal. Ok? Muito cuidado com isso aqui. E repete aqui o fator externo. Muito bem. Vamos simplificar mais ainda. Vai ficar 19 raiz de 3. Vamos eliminar esse parêntese aqui. Observe que aqui nós temos o sinal positivo, depois um sinal negativo. Então, se tiver um sinal positivo antes do parênteses, você tira o número com o sinal que ele tiver. Tá bom? Então, vai ficar menos 14 raiz de 2. Então, galera, essa daqui é a nossa resposta, ok? Então, A mais B vai ser igual a 19 raiz de 3 menos 14 raiz de 2. Espero que todos tenham entendido. Também que a nossa aulinha não tenha ficado muito grande. Qualquer dúvida, gente, é só me procurar no privado ou no grupo, tá bom? E obrigado pela atenção.